Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma aula do primeiro ano, tá? Hoje a gente vai trabalhar o Simple Filtering, certo? Que é o tópico gramatical do capítulo 9, Chapter 9, tá certo? A gente vai trabalhar bem rapidinho aqui e na próxima aula, quinta-feira, a gente faz a correção das atividades dessa unidade, tá? Então, vocês vão fazer em casa as atividades dessa unidade e na quinta-feira a gente vai fazer a correção simultânea, tudo bom? Beleza, então. Então, vamos lá. Então, temos aqui futuro simples. Vamos lá. Como eu já falei, o futuro simples é um futuro, como o nome já fala, simples. Então, ele vai determinar uma coisa que pode acontecer ou não pode acontecer. É variável, certo? Vai depender das circunstâncias. Na realidade, é um desejo que você tem, mas que você não fez por onde ainda realizar esse desejo, tá? Então, fica só na vontade, no desejo em si. Então, temos aqui futuro simples, o simple future. Então, aqui uma pequena definição. É formado como o verbo auxiliar, né? No caso, modal. O que é um verbo auxiliar modal? É aquele verbo que não sofre modificações quando é conjugado, tá? Por exemplo, o verbo do, ele é um verbo auxiliar, porém ele não é um verbo modal. Por quê? Porque quando a gente vai para a terceira pessoa do singular, ele vai ser mudado, vai ser does, D-O-E-S, e não apenas o do. Já o will não, é da primeira pessoa do singular até a última do plural, tudo will, né? I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will e they will, tá certo? E depois vem o quê? Vem um verbo com principal, que a gente chama também de base form, que é um verbo que fica na forma normal sem a partícula to. É o infinitivo sem o to. Então, temos aqui também a forma contracta desse verbo, né? I, you, he, she, it, we, you e they. Quando a gente vai abreviar na forma afirmativa, fica apóstrofe LL. Então, will fica well, tá? Então, I will fica I'll. You will fica you'll. E assim sucessivamente, tá? Temos aqui também, continuando com a forma afirmativa, os exemplos. I will wait for you in front of the college. Então, se verifica ali que está em vermelho é o verbo auxiliar will, e o verbo em amarelo é o verbo principal no infinitivo sem a partícula to, ou base form, né, que é a forma base, forma normal, tá? Então, temos aí, eu esperarei por você na frente da faculdade. É um desejo, né? A pessoa meio que combinou isso aí, mas pode ser que aconteça alguma coisa, enfim. They will help us when they have a time. Eles nos ajudarão quando eles tiverem um tempo. She will only be. Nesse caso, o only aqui está separando, está dividindo entre o will be, porque o only é um advérbio, tá? Então, she will only be, quer dizer, ela somente estará em casa próximo mês. Ela só estará ou ela somente estará, tá certo? E aí está a estrutura, né? Sujeito em branco, o will em vermelho e o verbo sem a partícula to, o infinitivo sem o to, em amarelo, como está nos exemplos também. Aqui na forma negativa, nós vemos justamente a mesma pegada, só que o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o sujeito, o verbo will not, né, que é o will mais a partícula not, mais o verbo no infinitivo sem o to, né? Então, basicamente a mesma coisa, diferencia somente o not que foi acrescido. Então, forma negativa, temos também a forma contracta,
E will not, que fica won't, né? Então, assim, Rachel won't come. I think it will not rain in the day of your marriage. He won't go with us. I will not celebrate my birthday next year. I've spent much money in my last birthday party. Então, aqui temos outros exemplos, aqui abreviado, aqui normal, abreviado e normal. Então, quer dizer que a gente tanto pode usar ele, o verbo abreviado, will not, que fica want, ou ele na forma normal, will not, tá bom? Sem mudança nenhuma. Isso independente também qual seja o sujeito, tá? I, you, he, she, it, we, you, they, não muda isso. Se for na negativa e for want, é want para todos. Se for afirmativa, é will para todas. Will not também para todas, não muda. Já na interrogativa, a gente muda o seguinte, a gente viu que a gente coloca o sujeito, depois vem o will, depois o verbo principal sem a partícula to. Na negativa, a mesma coisa, só que depois de will a gente coloca o not, né? Na interrogativa, a gente faz uma mudançazinha. A gente vai ter que inverter o sujeito e o verbo auxiliar. Então, em vez de ficar he will, fica will he. Will he travel abroad? Quer dizer, ele viajará para o exterior. Where will you spend your vacation? Onde você passará as férias? Nesse caso aqui, nós temos o pronome interrogativo. E aí, como é pronome interrogativo, vem primeiro de tudo. Depois o verbo will, que é o verbo auxiliar, sujeito, verbo principal no infinitivo sem o to, tá? Aí, então, aqui temos a estrutura. Interrogativo form, will, que é o verbo auxiliar, no futuro simples, o sujeito, que é a pessoa que faz a ação, e o verbo principal sem to, em amarelo, como está no exemplo, né? O verbo auxiliar em vermelho, o sujeito em branco e o verbo principal sem a partícula to em amarelo. E aqui temos uma observação. A gente, quando vai usar o eu, a gente usa o eu para determinar um desejo, como eu já tinha falado, tá? Na língua inglesa, no britânico especificamente, a gente substitui o will por shall. Né? Ele é uma linguagem mais polida, uma linguagem mais educada, mais formal e tudo mais. Então, mas a gente muda somente na primeira pessoa do singular, que é I, e a primeira pessoa do plural, que é o we. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. Como a primeira pessoa do singular I e a primeira pessoa do plural we, é possível substituir o will por shall. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer isso também no inglês britânico, tá? A gente pode também. Só que é mais comum no inglês, desculpa, a gente pode fazer isso no inglês americano, mas é mais comum no inglês britânico, tá bom? Então temos aqui, ó, should we order, should we go, should we dance? Tá? A linguagem mais formal. Aí temos os usos para a gente usar o will, em que função e tudo mais. A gente sabe que é no futuro simples, é lógico, que é um desejo, né? Mas aí temos aqui alguns tópicos. Primeiro, falar de ações que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não imediato, quer dizer, um futuro não planejado. He sure his team will win the championship. Ele, é evidente que seu time, ele está claro, né, ele tem certeza que seu time vencerá o campeonato. É um desejo. Não tem nada certo ainda. Penelope is good student. She will pass the exam. Caso ela é uma boa aluna. Se ela é uma boa aluna, então provavelmente ela tire notas boas nas provas. Né? Isso não quer dizer que seja sempre assim. Pode acontecer algum problema, enfim. Segundo, expressar ações completas no futuro. Nesse caso, a gente vai expressar uma ação no futuro e vai ter um advérbio de tempo no futuro também enfatizando isso. Aqui, ó. John will work in the New York next year. Aqui, next year, próximo ano. Então, um advérbio de tempo enfatizando o futuro, né? Cars will be more economical in the future. Aí, in the future, no futuro. Também já está terminando isso, né? Mas a estrutura é a mesma.
Na terceira, expressões decisões tomadas no momento da fala. Tipo, você não espera a situação e acontece. E você, naquele momento, no calor da emoção, vai lá e fala. É esse caso. The phone is ring. O telefone está tocando. I will answer it. Eu atenderei. Tocou, olha, pode deixar, eu atendo. No calor da emoção. Tá? Na quarta forma, a gente tem 5, tá? Na quarta forma, em português, a gente usa algumas situações no presente do indicativo para terminar ações no futuro, né? Já no inglês, não. No inglês, a gente tem que fazer, mesmo com esse sentido, mas a gente tem que fazer no futuro. Então, é obrigatório colocar o will. Então, por exemplo, tem aqui, ó, o uso do simple future é obrigatório em inglês. The boxes are heavy. I will help you lift it. As caixas são pesadas, eu ajudarei você a levantá-las. Sorry, I forgot to bring your book, but I may bring it tomorrow. Desculpa, esqueci de trazer seu livro, trago mais tarde, trago amanhã. Verifica aí que a gente, se fosse escrever em português, a gente escreveria no presente do indicativo, mas em inglês tem que ser no futuro simples, com will, ok? Vamos ao próximo. Quinto tópico. O simple future também pode ser usado para fazer um pedido a alguém, certo? Dando um tom polido, quer dizer, um tom mais educado, um tom mais formal, enfim, tudo isso, certo? O que é que acontece? Will you close the door, please? Você fechará a porta, por favor? Will you bring me my coat, please? Você trará meu casaco, por favor? Will you please take my suitcase to my room? Quer dizer, você pode trazer meu terno para o meu quarto? Né? Então, quer dizer, minha maleta, desculpa, minha maleta para o quarto. Então, o que quer dizer? Muitas coisas a gente tem que prestar atenção no contexto, tá? Sempre tem isso. Então, a gente tem que prestar atenção na frase, a pessoa, como ela está sendo falada aquilo ali e tudo mais. Tem que ter essa atenção para que não haja problema, tá? Então, queria agradecer aqui a vocês por esse momento. Na próxima aula, quinta-feira, eu gostaria que vocês... hoje é segunda, então temos terça, quarta, né? Quinta. Então, vocês resolvem as atividades e na quinta-feira a gente corrige, tá bom? Até mais. Thanks so much. Bye, bye.